Beleza, pessoal. Nas aulas anteriores, a gente estava vendo a questão da área de algumas figuras que são mais fáceis da gente identificar, e a gente viu algumas fórmulas que a gente já tinha visto nos outros anos, principalmente no sexto ano. No final do sexto ano, a gente viu algumas fórmulas ali relacionadas à área. No sexto ano, vocês não têm tanta maturidade ali pela questão das fórmulas em si, né? Quando a gente entra no sétimo ano, que começa a ver um pouco mais a questão das letras, das fórmulas. No oitavo ano, a gente voltou a ver novamente isso, viu praticamente durante o ano inteiro sobre fórmulas, usando incógnitas, usando letras, é, expressões algébricas e tal. Então, a gente tem mais maturidade de lidar com esse tipo de expressão e fica um pouco mais fácil de trabalhar com elas, tá? Eu sei que muitas vezes lembrar dessas fórmulas é um pouco chato, até porque a gente não usa muito no dia a dia e a maioria do pessoal acaba esquecendo, tá? Então, assim, ó, se a gente fosse fazer um resumo sobre as fórmulas, a gente teria basicamente dois grupos de fórmulas, tá? Aquelas que são divididas por dois e as que não são divididas por dois. Então, vamos lembrar aqui rapidinho quem são essas fórmulas, tá? Eu vou escrever as que a gente viu até agora aqui nesse quadrinho, tá? A gente viu a primeira fórmula lá, que era de um retângulo, de um quadrado, que seria só o lado vezes o lado. Então, a área do quadrado. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal, peraí. A área do quadrado vai ser o lado vezes o lado, tá? Então, no caso, seria, se o lado mede A, vai ser A ao quadrado, ok? Depois do quadrado, a gente vai ter o retângulo, que vai ser base vezes altura, que vai ser o A vezes o B. E além desse aqui do retângulo, a gente ainda vai ter uma outra fórmula que é bem parecida com essa, que vai ser a do paralelogramo, que é como se fosse um retângulo que foi empurrado para o lado ali, ele está tortinho. Deixa eu só melhorar aqui, que não ficou bonita essa última linha. De novo. Tá. Aqui, que vai ser a mesma fórmula do que essa aqui também. Vai ser base vezes altura, mas ali a altura vai estar relacionada com o H. Mas acaba sendo a mesma fórmula, que é a multiplicação dos dois números. Então, o que acontece? Ó, tem três fórmulas que são iguais. Esse A aqui, por que o professor está dizendo que é igual esse A vezes B? É porque aqui os dois lados, no caso a altura e a base, vão ser o mesmo, por isso que vai ser A ao quadrado. Que a gente poderia ter escrito simplesmente isso aqui como A vezes o A, tá? Eu vou até colocar aqui só para vocês repararem que é a mesma coisa. Então, essas três fórmulas aqui, ó, são as que não são divididas por dois, tá vendo? Ó? Tem o mesmo formato. Ok. E a gente vai ter outras três fórmulas que são divididas por dois. A primeira delas vai ser a do triângulo, a área do triângulo, que vai ser a base vezes a altura. No caso aqui eu usei o A, mas poderia ser o H também, tanto faz, tá? Ó, a base vezes a altura dividida por 2. A gente vai ter a área do trapézio, aliás, trapézio não, do losango, que é aquele formatinho aqui da bandeira do Brasil, que vai ser desinho vezes o desão ali dividido por 2. Tá vendo? Ó, novamente dividido por 2. Deixa eu colocar um D um pouquinho mais bonito aqui, que isso aqui não ficou parecendo um D. E a gente ainda vai ter a última fórmula aqui, ó, que vai ser a área do trapézio, que é aquela figurinha assim, que tem apenas um dos lados paralelos, que vai ser a mais difícil de todas, que é o Bzinho mais o Bzão vezes a altura dividido por 2. Deixa eu só aceitar aqui mais o pessoal que está querendo entrar. No fundo, a do lado esquerdo é uma fórmula só e a do lado direito acaba sendo uma fórmula só também, tá? Apesar de que a gente tem letras aqui diferentes, mas a ideia por trás
vai ser a mesma, porque a gente teria que completar uma figura, por isso que ela está sendo dividida por 2. Como ela é um pedaço de uma figura, por isso que eu estou dividindo por 2. Essa daqui é a mais fácil de notar, porque a gente vai perceber que ela facilmente se transforma num retângulo ou então num paralelogramo. Essa daqui também a gente completa aqui e acaba virando um retângulo ou um paralelogramo também de uma maneira bem simples. E essa daqui divide por 2 é porque ele faz a média das bases, tá? Ele soma as duas bases e depois multiplica pela altura. Então, esses dois números aqui vão acabar sendo um bloco só e por isso que multiplica pela altura. Ele faz uma média aqui desses da altura da base maior e da base menor. Mas querendo ou não, assim, ó, é duas coisas aqui. Então tem os que não são divididos por 2 e os que são divididos por 2, tá? São essas 6 fórmulas aqui que a gente viu até o momento. Só que nem todas as figuras que a gente consegue trabalhar, nem todas as figuras que a gente vê, elas cabem dentro dessa fórmula. Quando não cabem, mais que se a gente cortar elas e encaixa de uma maneira melhor naquelas fórmulas ali, a gente acaba fazendo a separação das áreas. Como assim separação das áreas? Por exemplo, se eu tivesse um desenho aqui, ó, assim, ó, deixa eu desenhar primeiro aqui junto, depois você vai entender separado. Vamos supor que eu tivesse uma figura assim, tá? Eu vou apagar essa parte aqui do meio. Essa parte aqui do meio, eu poderia, ó, ela não é um triângulo, ela não é um quadrado, ela não é um retângulo, mas a gente poderia separar e fazer uma figura como a gente fez em alguns exercícios anteriores. Eu separo essa figura... Opa, tá mal separado aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu separo essa figura em dois pedaços com figuras que eu conheço. Então aqui, ó, eu vou lá e separo um triângulo e um quadrado. E aí eu calculo a área 1 e calculo a área 2. Ah, qual que é 1, qual que é 2? Tanto faz o nome que vocês chamarem, tá? Eu só estou colocando 1 e 2 aqui para vocês identificarem, essa daqui vai ser a área do triângulo. Então, eu vou dizer a área 2 é a área do triângulo e eu calculo pela fórmula da área do triângulo. Esse daqui é um quadrado, eu vou lá e calculo pela área do quadrado. E aí, depois, no final, a gente vai lá e soma essas áreas. Então, assim, ó, o que acontece? Quando a figura não é nenhuma dessas aqui de forma explícita, eu tento cortar elas em figuras que são mais interessantes para a gente calcular e fazendo várias vezes até que eu tenha a área total. Mas, mesmo assim, algumas vezes a gente não consegue aplicar essa técnica aqui de cortar em figuras que são menores. Aí a gente vai usar a ideia disso daqui que aparece na próxima página do livro, o cálculo aproximado das medidas de área. Como é que é essa ideia do aproximado? Vocês não vão ter precisão, como a gente está fazendo aqui com as fórmulas, mas a gente consegue ter uma estimativa de quanto de área que a gente vai ter naquela figura. Então, essa ideia de fazer uma aproximação funciona muito bem quando a figura assim não é totalmente irregular, mas ela tem um certo padrão. A gente consegue encaixar outras figuras ali dentro. Normalmente essas figuras vão ser quadrados e a gente vai aproximando quantos quadradinhos de um tamanho específico cabem lá dentro, tá? Então, assim, ó, por exemplo, essa ameba aqui, ó. Claro, a gente não está trabalhando aqui com papel quadriculado, a gente não vai conseguir fazer isso desenhando aqui, eu não vou conseguir fatiar isso aqui em vários pedacinhos, quadradinhos e ver quantos quadradinhos cabe, mas ele mostra aqui, ó, fazendo essa aproximação, tanto por falta quanto por excesso, tá vendo? Ó, ele pegou, colocou aquele desenho numa malha quadriculada, tá vendo? Com vários quadradinhos, e ele contou quantos quadradinhos inteiros cabem aqui dentro, ó, tá vendo? Aí ele foi lá, foi contando, literalmente contando, ó, contou, e aí ele viu que tinha tantos quadradinhos verdes aqui dentro dessa figura. Ele fez a mesma coisa, não por falta aqui, ó, não sobrando esses pedacinhos, mas excedendo um pouco a figura, tá vendo? A gente foi aumentando um pouco mais aqui a área dessa figura e foi percebendo, beleza, se eu pegar esse quadradinho aqui também, esse aqui, e aí eu vou contar quantos quadradinhos usando essa aproximação aqui por excesso, caberia. Ó, nessa daqui foi 34, tá vendo? Ele já está contado aqui, a gente viu, ó, 34 quadradinhos cabem aqui dentro. Por excesso aqui, ó, foi 67. Então, foram necessários 67 quadradinhos para aproximar isso daqui. Mas eu não vou fazer isso nunca na mão. Olha só, a gente dificilmente vai fazer isso aqui na mão. Mas a ideia por trás disso, hoje em dia, é usado, por exemplo, para mapas. Um mapa lá, o Google Maps, ele faz o cálculo de uma área
o cálculo dos quilômetros de alguma coisa com esse tipo de ideia. Ele vê quantos quadradinhos cabem naquelas fotos que eles têm lá dos satélites e tal. Então, essa ideia é realmente utilizada hoje em dia para calcular as áreas das coisas. Então, isso é uma ideia importante, apesar de que a gente não vai usar na prática. Tipo, a gente não vai desenhar um negócio e ficar cortando em quadradinho para ter uma aproximação. Mas isso aqui é realmente uma boa ideia para a gente tentar calcular a área de alguma coisa. E isso com o computador e com outras ferramentas que se tem, fica bem fácil de fazer. Aí aqui tem alguns exercícios que ele pede para fazer a mesma ideia, ó. Conta quantos quadradinhos cabe aqui dentro, depois por falta, por excesso, mas a gente não vai fazer isso. E aí, chega numa outra coisa aqui, que é uma outra figura que é bem popular para a gente, que é o círculo, mas o círculo, ele usa essa ideia de fazer aproximação também. A gente faz um cálculo por aproximação, só que, como a gente evoluiu bastante, a gente consegue ter uma forma precisa para ter o cálculo do círculo. E é como se fosse uma daquelas outras fórmulas aqui que a gente viu aqui, ó. É como se fosse uma dessas fórmulas, só que ela envolve um número que a gente já viu também esse ano, que vai ser o π. A gente já viu ali que a circunferência, para calcular o tamanho da circunferência de alguma coisa, vai estar envolvido com o π, que era 2π vezes o r. Aqui a gente vai usar uma fórmula parecida, que vai ser o πr ao quadrado. Então, vai pegar o raio daquela circunferência, elevar ao quadrado e depois multiplicar pelo π, que vai ser um número fixo. Às vezes, a gente pode usar, ou deixar o π ali explícito, dizendo, é π vezes alguma coisa, o tamanho daquela área, ou então substituir esse π por alguma aproximação, como a gente fez aqui, ó, com 3, 3,1 ou 3,14. Esse número aqui, ó, é um número que é um número irracional, ele tem infinitas casas, e vai ser uma aproximação, a gente pode pegar uma aproximação aqui e usar, às vezes, quando a gente quer arredondar, eu quero saber mais ou menos uma estimativa aqui, então a gente usa alguma dessas aproximações decimais aqui para esse número irracional. Então eu vou explicar como é que faz isso. Vamos supor que eu tivesse uma praça lá qualquer, e essa praça qualquer fosse uma circunferência, e eu quisesse saber quanto de piso ou quanto de alguma coisa eu precisaria para preencher toda essa praça aqui. Eu sei que essa praça, vamos supor que ela tem 8 metros de raio, tá? É uma praça relativamente pequena, então ela tem 8 metros de raio. Como é que eu calcularia qual que é a área dessa praça aqui, se ela tem uma borda que é uma circunferência, né? Então, essa praça é no formato circular. Eu usaria aquela fórmula que apareceu ali, ó. Vai ser π vezes o raio ao quadrado. O nosso raio aqui, ó, é 8. Então, eu vou pegar 8 ao quadrado. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes o π. E isso vai ficar 64 vezes o π, que a gente poderia responder simplesmente 64 π. E aqui acabou, 64 π metros quadrados. Então, ó, tá vendo? É fácil, é só literalmente pegar o R, substituir no lugar do R, fazer a continha que tiver que fazer aqui relacionada à potência, chegar no resultado e colocar o número vezes o π aqui do lado, então 64 π. Vamos supor se fosse outro número. Eu tenho lá, deixa eu ver uma outra situação possível. Mas praça acaba sendo o exemplo mais clássico que vai ter ali. Uma praça circular, ou pensar numa pista de automobilismo que fosse redonda, ou qualquer outra coisa relacionada ao nosso dia a dia que a gente precisasse calcular. Ou então, na hora de calcular o volume de um sólido, por exemplo, eu quero calcular qual é o volume de uma garrafa d'água, como é que a gente calcula essa base dessa garrafa d'água? É com essa fórmula ali. Então, vou usar de novo pensando numa garrafa que tem como raio 5 centímetros. Então, eu quero calcular a base dessa garrafa. Então, eu tenho uma outra circunferência lá menorzinha, e ela tem aqui, ó, um raio de 5 centímetros. 5 centímetros. Deixa eu caprichar aqui um pouquinho mais. 5 centímetros. Quero calcular essa área dessa base dessa garrafa aqui para ver quanto é que a gente vai relacionar com o volume dela, tá? Então, vamos supor aqui, ó, a área da circunferência vai ser a fórmula que a gente tem fechada ali, ó, é πr ao quadrado. Então, eu vou substituir o raio aqui que eu tenho, que é 5 centímetros. Então, vai ficar π vezes 25, e a resposta final aqui vai ser 25 π
centímetros quadrados, tá vendo? É bem rapidinho de fazer, é só fazer literalmente aqui o número ao quadrado e colocar o pi atrás e pronto. Se eu quisesse fazer uma aproximação numérica disso, aí eu dissesse assim para vocês, ó, utilizem o pi como aproximadamente 3. O que eu tinha que fazer? Substituir o pi como 3. Então vai ficar ali, ó, 25 vezes o 3. E isso daqui seria uma aproximação de 75, opa, 75, não, 77, 75 centímetros quadrados. E pronto, tá vendo? Ó, se eu tivesse uma aproximação aqui com o número decimal, eu colocaria o número decimal. Se eu não pedir para vocês fazer essa substituição, e na maioria das vezes eu não vou pedir, os lugares que vocês também vão usar isso não vão pedir, a gente sempre vai deixar o pi aqui explícito, 25 pi, 40 pi e assim vai indo, tá? Esse númerozinho simples aqui que é só botar um tiozinho e duas barrinhas embaixo. Beleza, então vamos usar isso daqui para fazer alguns exercícios, tá? Aqui embaixo vai aparecer alguns exercícios relacionados com essa área da circunferência. E às vezes ele já vai pegar pedaços da circunferência. Por exemplo, ó, esse exercício aqui, ó, 28A, ele está pedindo a semicircunferência. O que é a semicircunferência? É metade da circunferência. Então a gente calcula a área inteira da circunferência e depois, aliás, a área inteira do círculo e depois divide por 2. Esse outro pedaço aqui, ó, é um quarto de uma pizza ali, um quarto de um círculo. O que eu tenho que fazer para calcular a área? Eu vou calcular em inteiro e depois eu vou dividir por 4. Essa outra figura aqui, a C, ó, ela traz novamente essa ideia de a gente ter duas figuras diferentes e a gente vai usar áreas diferentes para calcular. Ó. Aqui a gente tem um trapézio, aqui a gente tem um pedaço de um círculo, eu vou calcular a área do trapézio, vou calcular o círculo inteiro e depois eu vou dividir por 4, porque esse pedaço aqui é um quarto do círculo, né? E assim vai indo, tá vendo? É uma ideia que não é difícil se a gente sabe qual é a fórmula. A fórmula vai ser essa daqui, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou deixar escrito aqui no quadrinho também para vocês copiarem, ó. A área da circunferência vai ser π vezes o raio ao quadrado. O círculo que a gente já calculou esse ano, que a gente já viu num outro momento, é o catupiry. Lembra que a gente já falou disso? Ó? Catupiry. Tá vendo? Ó? A circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o r. E isso daqui vai dar o comprimento da nossa bordinha. E essa daqui dá a nossa área. Então, essa daqui é como se fosse a borda da pizza. E esse aqui é o recheio da pizza, tá? Então, aqui a área vai ser o recheio, no caso, todo o preenchimento da pizza. E isso daqui vai ser só a borda, só o contorno que a gente tem. Então, beleza, vamos trabalhar um pouquinho nesses exercícios aqui, ó. É lá na página 189, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês trabalharem e ficar mais fácil. Aqui ele faz alguma coisa relacionada com aproximação e depois ele começa com os cálculos que são realmente interessantes. Deixa eu só escrever lá no chat para vocês. Página 189. Página 189. Vamos fazer agora aí, vamos ligar as câmeras que eu quero ver vocês trabalhando também, tá?
e vocês vão surgindo as dúvidas, vão perguntando, tá? Não é para ficar travado em questões. Eu já falei isso várias e várias vezes, mas eu acho que vale reforçar, tá? Ô, prof, Diga. na 27 tá falando, voltemos à questão do show de rock na Praça Circular. Que questão Tá. é essa? Boa questão. Eu acho que foi que ele coloca aqui no, como problema inicial aqui, ó. Ele explica aqui, ó, o show de rock, tarará, que é o problema que ele usa para fazer a medir o quantas pessoas tem nesse espaço, ó. O comprimento aqui, ó, a medida do comprimento é de 20 metros. Então a ideia é calcular a área de uma circunferência, a área de um círculo com 20 metros de raio. Então provavelmente vocês têm que usar esse problema ali, ó, 20 metros de raio, considerando 5 pessoas por metro quadrado. Então a ideia é você calcula a área e depois você pensa em cada metro quadrado cabem 5 pessoas, então faz uma regra de 3 ali para saber quantas pessoas cabem, e aí ele faz uma aproximação com o π usando 3,14. Então vai usar, deixa eu só abrir aqui só para você entender o problema, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Ele tem lá um show de rock, aí ele tem aqui uma pista circular, aí ele fala, olha, o raio é de 20 metros, aí você usa a área, uh, o raio aqui para calcular a área, né? Então vai ser a área da circunferência do círculo vai ser π vezes o 20 ao quadrado. Isso vai dar π vezes o 400. E aí fala que é para usar o π como 3,14. Então eu vou substituir o π por 3,14. Então vai ficar ali, ó, 3,14 vezes o 400. Aí isso vai gerar um número, a gente vai ter um resultado ali, vai dar um número inteiro, provavelmente, porque a gente tem 2 zeros aqui e 2 casas depois da vírgula, vai ficar um número inteiro, e depois pega esse número e multiplica por 5, e aí você vai conseguir ter a quantidade de pessoas que tinha naquele show. Entendeu ali agora, Julia? Aham, entendi. Beleza, então. Eu vou deixar aqui de novo exposto, só que eu vou aumentar um pouquinho mais agora, que acho que fica mais fácil de vocês enxergarem.
Como é que tá o andamento, pessoal? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui mais para ter mais visualizações dos exercícios. Reduzir um pouquinho mais aqui, 70%. Sim, certo. Vai demais. 7,2. Ok. Vocês já chegaram no 28? Quem já chegou no 28? Só para Eu, ter uma noção. Tá. Ângelo, já chegou no 28 também? Gabriel? Sim, Beleza. Tá, vamos deixar mais uns minutinhos aqui, daqui a pouco a gente começa a corrigir, tá?
Então, só para dar os encaminhamentos para amanhã, porque eu já vi que o pessoal não vai terminar hoje, amanhã a gente tem mais 2 aulas e a gente começa corrigindo esses exercícios, tá? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês para amanhã a página 189. Vou escrever lá no Classroom de vocês aqui, ó. Para amanhã, página 189. Foi. Então, fechou, pessoal. Até amanhã, então, e façam essas atividades aí para a gente corrigir amanhã. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.